Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje tem uma estreia aqui no canal, o CRA, ou simplesmente CRA, o Fiagro da Esparta. Vamos trazer para vocês a leitura do relatório de fevereiro, que ainda está quentíssima, acabou de sair praticamente. Característica principal desse Fiagro que eu gostaria de destacar para vocês é que ele é um Fiagro High Grade, que é uma coisa muito rara no mercado da nossa bolsa. Fiagro, a maioria é High Yield. Até o KNCA da Quiné é High Yield. Os High Grades que possui, basicamente só é o CRA, o BBGO e o Hura 11, só que o Hura 11 tem um pezinho ali no middle risk, então ele ainda é mais high grade do que o Hura 11, por exemplo. Mas antes da gente começar a leitura do relatório propriamente dito, eu queria trazer algumas informações importantes para vocês. O dividend yield distribuído nos últimos 12 meses do CRA 11 foi de 15,80%. Meus amigos, 15,80%, sim, você não ouviu errado, e é high grade, ou seja, high grade normalmente, pessoal, rende bem menos que um high yield. A maioria dos fiagros são high yields, por isso que você vai pegar vários fiagros rendendo 16 ou 17%, porque são high yields, são mais arriscados. Ele aqui é mais seguro e está rendendo quase que 16% ao ano, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Meus amigos, é muito rendimento. O P sobre VP dele está apenas 1, ou seja, ao contrário da maioria dos fiagros, que estão descontados porque a maioria está com problema, ou porque os fundos com problemas estão puxando eles para baixo, ele não está descontado, exatamente porque ele é high grade e está com um dividendo muito bom. E aí o pessoal vê mais segurança nele e acaba permanecendo nele e pulando menos fora, ou seja, por isso que a cota não está desvalorizando tanto como os outros. O PL dele é um dos pontos falhos dele, que eu digo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra, inclusive do CRA, mas para mim, ele ter apenas 50 milhões do patrimônio líquido dele é pouco, mas quem sabe ele não faça uma emissão em breve. Mas a gente tem que esperar uma melhora desse mercado de fiagros para ele conseguir ficar com o P sobre VP 1,04, 1,05 para vir emissão aí, né? Porque com o P sobre VP de apenas 1 não tem condições. O número de cotistas dele é relativamente baixo, 2 mil. Por que ele tem tão poucos cotistas? Porque além dele ser um fundo pequeno, ele é de uma gestora mais desconhecida, a Esparta, pouca gente conhece. Ela tem basicamente esse fiagro aqui, ela é mais conhecida pelos dois FII Infra que ela tem, né? A gente já trouxe os dois FII Infra, o CDI e o Juro 11 aqui para o canal. Quem quiser pode acompanhar esses vídeos também. Então ela tem apenas 2 mil cotistas, ou seja, a liquidez dele, considerando que ele é um fundo pequeno, que ele tem poucos cotistas, também é baixa, apenas 280 mil reais de liquidez diária. É uma liquidez diária relativamente bem baixa, que eu considero, porque o ideal para mim é 2 milhões acima, mas pelo menos 1,5 milhão, mas ele aqui tá bem aquém disso ainda. O último dividendo distribuído por ele foi R$1,25, meus amigos. Esse fundo é base 100, se fosse base 10 seria mais ou menos 12 centavos e meio. Qual fundo está distribuindo 12 centavos e meio? Você vai ver, vai procurar e não vai achar. 12 centavos e meio com um dividend yield do mês de 1,24, um dividendo muito top, considerando que a maioria dos fiagros atualmente está distribuindo na base de 1,10 e já teve uns que caíram para 1% agora, apesar de serem high yield. Então o dividendo dos fiagros high yield mesmo estão variando entre 1 e 1,10. Esse aqui está dando 1,24. E o detalhe que eu vou trazer para vocês daqui a pouco é que ele não distribuiu tudo que ele ganhou. Ele não distribuiu tudo do lucro dele. Ele ainda fez reserva para vocês verem como o negócio tá bom. A gente vai trazer essa informação com mais detalhes daqui a pouquinho. Como é a primeira vez que eu trago esse fiagro aqui no canal, eu vou trazer algumas informações que eu normalmente só trago da primeira vez. Depois eu vou indicar que você veja o vídeo anterior. Então, no caso, a taxa do fundo é 1,15% ao ano. A maioria dos fiagros está nessa faixa, 1,10, 1,15. Taxa de performance dele é 20% do que exceder, ultrapassar o CDI mais 2% ao ano. Como ele é high grade, né? CDI mais 2%, ele não ultrapassa com tanta facilidade. O gestor, já falamos, é a Esparta, o administrador é o BTG Pactual, a rentabilidade alvo dele é superar esse benchmark dele, que é o CDI mais 2%, e eu digo para você agora que ele tá superando, tá mais ou menos CDI mais 3,1 quebradinho. Isso ainda é considerado um high grade, pode-se dizer, quase com um pezinho ali no middle risk, mas ele tá com uma pegada mais high grade mesmo. O início dele foi em janeiro de 2023, ou seja, o fundo tá com praticamente apenas um ano e quase 1 ano e 3 meses. Sobre o fundo aqui, o mais importante destacar é essa meta dele. A meta dele é ter um retorno de CDI mais 2%. E a gente já viu, já falei para vocês que ele pagou R$1,25, equivalente, se fosse base 10, a 12 centavos e meio, para vocês terem uma ideia. A maioria dos fiagros estão pagando esse mês entre 10 centavos e 12 centavos. Esse aqui é o pagamento referente ao pagamento do mês de fevereiro. E atualmente, em média, a carteira do fundo está trazendo para a gente esse carrego de CDI mais 3%. Comentários do gestor sobre os rendimentos do fundo. Apesar do mês de fevereiro
ter tido menos dias úteis, a gente viu isso no KNCR, que até trouxe os rendimentos do KNCR para baixo, porque teve menos dias úteis, e eles falaram, teve menos dias úteis, afeta, principalmente porque esse fundo aqui, pessoal, assim como a maioria dos fundos, os FIAGROS, tem mais CDI na carteira, mas esse aqui tem também IPCA. Ele é diferenciado por isso. A maioria dos FIAGROS é 100% CDI ou muito próximo de 100% CDI. Tem poucos que tem uma percentagem interessante de IPCA. Esse aqui é um deles. Tem cerca de 30% de IPCA e 70% de CDI. Mas ele deveria ter sido afetado nessa questão da menor quantidade de dias úteis de fevereiro, exatamente porque 70% da carteira dele é CDI. Mas não foi. A performance dele foi muito boa. Tanto que o lucro por cota foi de R$1,31 e ele pagou só R$1,25, ou seja, ele guardou, reservou 6 centavos a mais para a reserva dele, que já está top. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A reserva dele, meus amigos, é estúpida, de 84 centavos, ou seja, muito top uma reserva dessa. Tanto FIAGRO dando problema, tanto FIAGRO com reserva beirando zero e ele aqui com quase R$1 de reserva. Se ele fosse base 10, seria uma reserva de praticamente 9 centavos. A maioria dos FIAGROS aí tem reservas mínimas, né, de 2, 3 centavos, quando é muito é 7 centavos. E ele aqui está com reserva equivalente, se fosse base 10, a uma reserva de 8 centavos e meio. Essa reserva, ele quer fazer o que com ela? Ele pode usar essa reserva, já que ele está com reserva tão boa, para utilizar, para linearizar, ou seja, manter linear as distribuições e também aumentar a previsibilidade, ficar mais previsível as distribuições futuras. Mas até o momento ele não está fazendo exatamente isso. Está sempre tendo uma variaçãozinha para mais ou para menos nas distribuições do fundo. Não é um reloginho como, citando um exemplo, a AZQ está com 7 meses distribuindo 12 centavos, parece um relógio. Esse aqui está variando, né? Tem mês que é 1,35, tem mês que é 1,30, tem mês que teve um mês de 1,15. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Mas ele não está oscilando muito. É tipo 5 centavos para mais, 5 centavos para menos, 10 centavos para mais, 10 centavos para menos. E aí ele falou sobre a questão de risco de crédito nos FIAGROS. Quem quiser dar uma lidinha aqui, eu vou mostrar aqui, dar uma pausa e ler. Pronto, leu. E aí no final ele fala isso aqui: trabalhamos para construir um FIAGRO, está preparado para vencer uma maratona. Eles não querem saber um sprint de 100 metros. Eles não querem ganhar aquela corrida rápida. Eles querem ganhar a corrida ao longo prazo. Por exemplo, vencer uma maratona. Então essa citação dele aqui, eu achei bem interessante essa comparação dele com a corrida. Em relação à carteira do fundo, que aconteceu no mês de fevereiro, foi o seguinte: eles compraram 2 ofertas primárias, que eles não citaram quais são. No mercado secundário, eles fizeram o quê? Negociaram 24 ativos. Meu amigo, foi um verdadeiro troca-troca. Negociaram 24 ativos e realocaram 7% da carteira e adicionaram um novo devedor, que ele chama de novo emissor, que é o CRA da Aço Verde do Brasil. E essa Aço Verde, ó, o nome Aço Verde, é o que? Uma siderúrgica. Mas é uma siderúrgica que trabalha com agronegócio. É um negócio assim bem diferente. Uma siderúrgica que trabalha com agronegócio, e essa siderúrgica tem rate AA, ou seja, é um rate muito bom, por sinal. Lembrando também que a maioria dos FIAGROS que são high yield, eles investem em devedores que normalmente nem tem rate. Esse aqui já é um caso diferente, aqui já é uma que tem rate. FGI que faz questão de tentar pegar o máximo de devedores possível com rate. Tanto que a metade da carteira dele, por exemplo, é com empresas que têm rate. E o que eles fizeram para complementar? Também zeraram a posição deles que estão no CRA da Frigol. E fecharam o mês de fevereiro com a carteira com 39 ativos. Eles têm cerca de 30 devedores, são 39 ativos. Desses 39 ativos, 70% está alocado em CDI, eu já tinha falado para vocês. E os outros 30% em IPCA+. Em relação à distribuição de dividendos, olha o que eu falei para vocês, ó, como ela é um pouco irregular em relação a isso. 1,25 no mês de fevereiro, que foi pago agora no mês de março, 1,20 em janeiro, que foi pago em fevereiro, 1,15 em dezembro, que foi pago em janeiro, 1,20 em novembro, que foi pago em dezembro, e assim por diante. Você vê que ele fica variando, mas não varia muito não. Nessa época aqui estava variando mais, mas aqui eu não vou nem contar não, porque isso aqui é antes do começo da queda da Selic, não dá nem para considerar muito. Uma coisa que ele fala aqui que tá confuso para quem não conhece a gestora, mas eu já sei disso, eu vou dizer para vocês. Ele colocou isso aqui: em relação à política da gestão, ou seja, da gestora no caso, todos os valores em excesso à cota patrimonial de R$100 são elegíveis para distribuição. O que ele quer dizer com isso? É porque a Sparta trabalha com um negócio um pouco estranho, mas tá funcionando. Que isso aqui basicamente é as distribuições dele, eu acho que de toda a história dele. Eu acho que a primeira foi em março de 2023, porque ele começou na bolsa em janeiro, e eu acho que ele distribuiu, a primeira distribuição dele foi em março. Então aqui é como se fosse a
distribuição desde o início do fundo na bolsa. E ele distribuiu todos os meses. Mas a Sparta tem uma questão que quando cai o valor da cota patrimonial e puxa abaixo de R$100, ele simplesmente não distribui dividendo nenhum. Zero de dividendo, quando o valor da cota patrimonial cai abaixo de 100. Isso já aconteceu, por exemplo, lá no Juro 11, que é o FIINFRA deles. Teve 2 meses no ano passado, quando teve um problema com debêntures, puxou a cota para baixo, porque as debêntures desvalorizaram, e ele faz essa marcação a mercado das debêntures, e aqui ele diz que faz também essa marcação dos CRAs a mercado. Então aconteceu isso e puxou o valor da cota patrimonial abaixo de 100 e eles não distribuíram dividendos por 2 meses, se eu não me engano. Mas aqui tá tudo muito bem, né? Todos os meses distribuindo. Mas aqui eles falam essa questão do regime de competência que eles usam. Aqui temos os resultados do CRA e a gente vê que ele mostra a DRE dos últimos 4 meses. Para mim, o ideal é 12 meses. Mas pelo menos 6 meses seria o mínimo. E não, ele ainda não está no mínimo, mas está menos ruim do que aqueles que mostram só 1 mês, 2 meses. Ele mostra pelo menos 4, para a gente ter uma noção melhor. Mas a gente vai dar uma focada principalmente aqui na parte dos últimos 2 meses. Você vê que teve um aumento no resultado. Aqui seriam as receitas do fundo. Juros de CRAs subiram, o que é até estranho, porque o mês de fevereiro já tem aquela queda de meio ponto percentual da Selic do mês de janeiro. Já tem um reflexo. E mesmo assim rendeu mais CRA. Se realmente esse resultado é por competência, provavelmente é por isso, porque pode ser que um mês tenha entrado mais dinheiro mesmo, em termos de competência, e ele considerou isso. E você vê que, por exemplo, aumentou muito a despesa por causa da taxa de performance. Olha aqui, porque a taxa de administração é praticamente um relógio, na faixa de 53 mil todo mês. Mas a taxa de performance, ó, era 11 mil aqui, 9 mil aqui, 1.000 aqui, quase 2 mil só, e subiu para 28 mil de uma vez. Ou seja, eles não são daqueles que cobram a taxa de performance uma vez a cada 6 meses. Ele cobra todo mês taxa de performance. E aqui foi 28 mil. E mesmo assim, ele teve um resultado, ou seja, um lucro, aqui é o lucro líquido, maior em fevereiro do que em janeiro. Cerca de 9 mil reais. O detalhe, você vê que em janeiro ele teve um resultado por cota de R$1,30 e pagou em 20. Reservou 10 centavos. Fevereiro foi 1,31, a gente já tinha visto. E ele pagou em 25, reservou mais 6 centavos. Só que ele já vem fazendo isso pelo menos nos últimos 4 meses, ó. Aqui ele recebeu R$1,32, pagou em 20, reservou 12. Aqui ele recebeu 1,63, meus amigos. Olha como foi alto, deu esse resultado aqui absurdo aqui em dezembro. Nem parece que a Selic estava caindo, né, nos últimos meses. Deu essa subida aqui, cerca de 150 mil reais em relação ao mês passado. E no final das contas deu 1,63 por cota, meu amigo. R$1,63 por cota e ele pagou apenas 1,15. Não faz o menor sentido ele ter pago só 1,15. Ele poderia muito bem ter pago 1,20, 1,25 e resolveu pagar só 1,15 e reservou mais dinheiro ainda. Aqui ele reservou quase 50 centavos. E aí você vê que de reserva em reserva ele chegou a 95 centavos de reserva, que é exatamente aquela reserva que a gente falou lá em cima. Mas eu tô lembrando que lá em cima tava 85 centavos, não era não? É estranho isso aqui, né? Não sei se tá errado aqui, mas se eu não me engano lá em cima era 85 centavos. E aqui tá 95 centavos. Se ele fosse base 10, seria na faixa de 9 centavos e meio. Ou seja, muito boa reserva, né? E a gente vê que nos últimos 4 meses o valor da cota patrimonial se manteve acima de R$101. Por enquanto tá tranquilo. Não tá oscilando muito e tá ficando acima de R$101 e atualmente ultrapassou a barreira dos R$102. Tá ficando mais distante daquela margem do medo de abaixo de R$100. E vamos aqui para carteira do fundo, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários. Você tem o CRA na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Que outro FIAGRO você possui? Coloque aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinha. Você diz quais são os seus FIAGROs e eu digo quais são os meus. E meu amigo, se não for inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo. Não perca não. Se inscreva agora, deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar a gente a bater a meta de 300 views nesse vídeo para a gente trazer mais uma leitura do relatório do mês de março, no iniciozinho do mês de abril. Se a gente bater a meta de 300 views, vai ter esse conteúdo sobre esse FIAGRO no início do mês que vem. E se você ainda não ativou o sininho, não esqueça, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair para ajudar a aumentar o engajamento e desta forma o YouTube distribui para mais pessoas e a gente bater as nossas metas com mais facilidade. Então, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês 2 detalhes. Aqui, você vê que a maioria dos CRAs do fundo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas ele é um fundo, já digo de cara, é 100% CRA. O que ele não tem de CRA, ele tem em caixa, e é muito pouco de caixa. A gente considera que é um fundo 100% CRA. Ele não investe em outra coisa que não seja CRA. Preocupante aqui é a Solúbio, né? A Solúbio, pelo menos nos relatórios do mês de janeiro, teve 2 FIAGROs que citaram pedidos de waivers da Solúbio. Então, não sei como é que tá
situação. Eu tô achando que a Solub vai pedir o waiver só para alguns devedores. Tô começando a achar isso, porque ela deve a tantos fiagros, que se ela for pedir para todos os fiagros que ela está na carteira, haja fiagro com problema. Vai ser praticamente 100% dos fiagros, porque ela praticamente pede dinheiro para todo mundo. E sempre é taxa alta. Olha aqui, CDI mais 7%. Isso aqui é taxa de fundo high yield. Aí vocês, mas disse que ele era high grade na média, né? Na média. Você vai ver que, olha como ele tem taxas bem baixas. CDI mais 2,1, CDI mais 2,5, CDI mais 2,4, CDI mais 1,4, CDI mais 1,6, CDI mais 1,7, CDI mais 2,3, CDI mais 1,7, ainda tem mais taxas baixas. Daqui a pouquinho que a gente vai mostrar, que isso aqui é só a primeira página dos devedores das CRAs do fundo. Na média, é CDI mais 3, que é high grade. Mas ele tem essas autonas aqui, né? CDI mais 6,9, CDI mais 6,3. E aqui a gente vê a lista dos devedores. Espero que a Solúbio continue pagando fundo, né? Para não ter esse problema. Aqui temos os indexadores. Como a gente sabe, ele tem 30% em IPCA. Tem algumas coisas de IPCA aqui que você vê, ó. IPCA mais 8,9, o que é basicamente também um high grade. IPCA mais 7,2, IPCA mais 7, IPCA mais 8,9, 8,6 e assim por diante. Aqui a gente vê os patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Você vê que ele é bem diversificado, como a gente já falou. Os devedores que devem mais a ele é na faixa de 6% do patrimônio líquido atrelado. Ele é bem diversificado, que o ideal mesmo seria na faixa de 5, mas 6 é praticamente 5, né? É um pouco a mais só. Então, quando um fiagro tá sempre assim, no máximo 6, no máximo 5, que seria o ideal, ele tá bem diversificado. Então aqui a gente pode considerar que tá bem diversificado. Ele já fazia isso lá nos FINFRAs dele, é bem diversificadão também. Nos FINFRAs, ele tem mais de 70 debêntures investidas, é quase 80 debêntures dos dois FINFRAs dele. O que eu não gosto aqui é que falta, por exemplo, ele colocar o valor que está investido. Você teria que fazer a conta. Pega que ele tem 50 milhões de patrimônio líquido e tem que multiplicar pelo percentual para a gente saber exatamente quanto está investido aqui. Isso eu não gosto muito. Seria legal colocasse o valor. Ele também não coloca a soma dos valores todinho, mostrando que o fundo está com todo o patrimônio líquido alocado em CRAs. Ele não faz isso. E não cita o caixa também. Vimos aqui para a segunda e última página, para completar aqui os últimos devedores. Destaquei aqui aquela aço verde que acabou de entrar. Aqui temos os indexadores do lado. Aqui temos as taxas. Aqui temos o patrimônio líquido alocado a cada um desses devedores. O valor da aço verde é tão baixo que ele considera 0% do patrimônio líquido, né? Muito pouco. Deve ser 0,0 alguma coisa, por isso que fica 0 aqui. E aqui ele mostra 100%, mas não é o 100%, porque tem 1% ainda em dinheiro, em caixa, que ele não está citando aqui. E aí ele mostra que a média aqui é CDI mais 3%. Aqui a gente vê a alocação por indexador, vê que ele é 70% CDI, 30% IPCA. Eu já tinha falado, que só mostrar o gráfico para vocês. Aqui a gente vê a alocação por segmento e vê que o segmento que ele mais investe é cooperativa de insumos, com 27%, depois 11% para açúcar e etanol, 7% para distribuição de insumos, 6% para tecnologia. E, por exemplo, aquele setor que está mais complicado, que todo mundo está dizendo que vai quebrar os fiagros, que são produção de grãos e principalmente a soja, ele só tem 5%. Provavelmente a soja é só uma parcela desse 5%. Então ele está muito pouco exposto à soja. E ele tem quase 20 segmentos do agronegócio aqui na carteira. Você vê que ele tem uma ótima distribuição geográfica, é bem diversificado geograficamente também. Ele tem cerca de 20 estados do Brasil na carteira dele. E a gente vê que ele, como eu falei para vocês, é um fundo 100% CRA, apesar de ter 1% em caixa. O caixa aqui não conta, né? Então ele é um fundo 100% CRA. E aqui temos os devedores do fundo. Então, o devedor maior aqui é a Capal, juntamente com a Integrada, com a Solifitec e com a Cressol Baser. A Solúbio está aqui, tipo na 9ª posição, juntamente com a Lar Cooperativa, a Coagril, a Futura Agronegócio e a Cooper Tradição. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixa aquele like que é importante para ajudar a gente a bater a meta de 300 views, para conseguir trazer novamente uma leitura do relatório gerencial do mês de março no início do mês de abril aqui do CRA. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!